Bora resolver essa questão aqui do Enem. Uma padaria criou uma receita de bolo chamada bolo de xícara, pois, com exceção dos ovos e do fermento, os demais ingredientes são medidos com xícaras da mesma capacidade, conforme descrito. Aí nós vemos aqui uma tabela e vem dizendo a quantidade de ovos, as xícaras e a farinha no final. Então, olha só, vamos resolver aqui porque qual é a pergunta do exercício? O modo de fazer a receita orienta a colocar primeiramente os ovos e depois ir adicionando os ingredientes cujas quantidades foram medidas em xícara, e da menor para a maior quantidade. Por último, o fermento. Aí a pergunta é: em qual ordem os ingredientes medidos em xícaras serão adicionados na receita? Então, olha só como é que vamos fazer a resolução. Vamos embora resolver então? Então aqui, o primeiro ingrediente que o quadro me dá é a farinha de trigo. Então eu vou colocar aqui, ó, a farinha de trigo com a quantidade de xícara que o exercício informou. Então ele informou que é 9/4 de xícara de farinha de trigo. E como é que eu vou resolver isso? Eu vou dividir. Vou pegar o 9 e vou dividir por 4. Porque assim eu vou transformar ele em um número decimal e vai ficar muito mais simples de eu classificar do menor para o maior. Então aqui eu faço 9 dividido por 4, olha. Já coloquei o 2, sobrou 1, 0. Vou colocar aqui novamente o 2, 8, vai sobrar 2. Coloco o 5 e aí eu descobri 2,25. Beleza, eu vou guardar essa informação e vou para o próximo ingrediente, que é o chocolate em pó. Aqui o exercício disse que o chocolate em pó é 4/3 de xícara. Então, vai ser o mesmo procedimento para todos os ingredientes. Eu vou dividir o 4 por 3 para podermos ver que número decimal ele representa, e aí nós vamos fazer certinho. Aqui, ó, 1,33 é uma dízima periódica, tudo bem, não tem problema. Coloco 2 casas após a vírgula e seguimos para o próximo ingrediente, que é o açúcar. O açúcar é um número misto, 1 inteiro e 3/4 de xícara. Bom, aqui nós vamos ter que resolver esse número misto. Para quem não lembra, eu vou multiplicar 4 por 1 e depois vou somar com 3. Então, 4 vezes 1, 4. Mais o 3 sobre 4, vai ficar 7/4. Então, agora eu vou dividir 7 por 4. Primeiro eu transformo esse número misto em uma fração e depois eu faço a divisão, tá? E aí, ó, 7 dividido por 4 também vai dar um decimal. E aqui deu 1,75. Beleza, mais uma informação que a gente vai guardar. E agora eu vou para o último item, que é o leite. Ah, mas leite é litro, ml, como é? O exercício diz que eles têm a mesma capacidade. Então, se o exercício falou que ele tem a mesma capacidade, eu vou fazer igualzinho a todos eles. Vou dividir o 5 por 6, já que são 5/6. E aí, olha, eu venho aqui, já coloco um zerinho aqui, né? Já que o 5 é menor do que o 6, faço essa minha conta, vai dar uma dízima também, não tem problema. Já achei aqui. Pronto, agora quem é do menor para o maior? Agora a gente vai classificar aqui, quem é o menor? O leite vai vir em primeiro lugar, depois eu tenho o chocolate em pó, depois vem o açúcar e por último a farinha de trigo. De acordo com o exercício, é a letra B. Então a resposta dessa minha questão aqui do Enem vai ser a letra B. Que tá lá, leite, chocolate, açúcar e farinha de trigo. Tão simples, não é? Não é nem para fazer esse bicho de 7 cabeças do Enem. Comenta aqui se você gostou desse exercício. Beijo!